de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: dividir para reinar. Olha aí, dividir para reinar. Você já ouviu essa frase? Essa frase te traz alguma lembrança? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre isso na atualidade. O que está acontecendo na atualidade dentro desse espírito de dividir para reinar. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Mas, afinal de contas, o que quer dizer a frase dividir para reinar? O que quer dizer? Bom, é basicamente uma estratégia que é usada, que alguns poderosos utilizaram no passado e utilizam na atualidade para manter o seu poder, à custa da divisão de grupos de pessoas. Então, enquanto você deixa grupos de pessoas brigando entre si, você está fora do foco da discussão. E as pessoas nem percebem que estes poderosos são os responsáveis pelos principais problemas do mundo. Bom, quem usou essa estratégia foi o imperador francês Napoleão. Então ele costumava dividir as pessoas e ele saía do foco do problema e continuava a mandar do seu jeito, né, como imperador, absolutista e tudo mais. Mas no que consiste essa estratégia de poder e como ela é usada na atualidade? Como é que é usada essa estratégia? Como é que é feita? Qual é a malícia que tem no meio dessa história toda? Alguns poderosos do mal, e quando eu falo poderosos do mal, são os donos do mundo. Existem até livros sobre isso, né? Com esse título, inclusive. Aliás, um livro muito bom. Então, alguns poderosos do mal, para tirarem o foco das suas atitudes más, do que eles estão provocando no mundo, promove a briga e a discussão entre alguns grupos. Então fazem alguns grupos da sociedade brigarem entre si, grupos grandes da sociedade, e assim, enquanto esses grupos brigam, não percebem que a origem do mal vem desses donos do mundo, vem desses poderosos que estão promovendo toda a injustiça social, todos os problemas do planeta. Eu vou trazer aqui, ou pelo menos a maior parte dos problemas, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de grupos que brigam entre si e perdem o foco do verdadeiro problema que acontece na humanidade. Então, vamos trazer alguns exemplos. Por exemplo, o feminismo, ele surgiu no século XIX, mas de uma forma muito boa, muito sensata. Era um movimento de emancipação das mulheres. As mulheres estavam sem direito na sociedade, não podiam votar, não podiam nada na sociedade. Então, essas mulheres começaram uma luta pela sua emancipação, para terem os direitos. Então, isso foi muito justo, muito razoável e muito bom que acontecesse. Nada mais justo em uma época na qual as mulheres tinham poucos direitos na sociedade e precisavam se emancipar. Então começou como um movimento muito saudável, muito correto, de luta pela emancipação feminina. Este movimento surgiu de forma muito sensata e as mulheres do século XIX tinham consciência de que seus inimigos não eram todos os homens, mas aqueles homens abusadores, exploradores e machistas, que eram justamente os donos do mundo da época, os poderosos da época, que massacravam as mulheres na ocasião. Então elas sabiam no século XIX que precisavam se libertar dos homens abusadores, exploradores e machistas, e que havia homens razoáveis e que até apoiavam elas em sua emancipação. Então elas tinham essa consciência de que
Havia, né, homens abusadores, havia homens machistas, havia homens exploradores, né, e os donos do mundo eram assim. Mas que havia também homens razoáveis que inclusive apoiavam elas nessa busca de emancipação. Mas, durante o século XX, todo esse movimento que surgiu de uma forma muito boa, muito positiva e muito sensata e equilibrada, e o século XX, como vocês sabem, foi o século passado, algumas autoras diziam que os inimigos das mulheres eram todos os homens, sem exceção. Então, todos os homens seriam machistas, todos os homens seriam abusadores, exploradores e machistas. E aí isso se espalhou. Então, criou na mulher a impressão de que todos os homens seriam machistas, exploradores e abusadores. Assim, um movimento que era o feminismo, que poderia inclusive alcançar a paz entre homens e as mulheres, então era um movimento de emancipação que poderia ser muito pacífico, muito tranquilo e muito positivo, né? Foi modificado no século XX e provocou o ódio, com discurso de ódio, inclusive textos de ódio, entre mulheres e homens. Então as mulheres passaram a ver como o inimigo todo e qualquer homem, e não apenas aqueles homens poderosos, aqueles homens que sempre exploraram a humanidade, né, que vai passando de geração em geração, mas é esse grupo chamado os donos do mundo, né? Agora, eu quero fazer um comentário, né? Este ódio de lado a lado entre mulheres e homens existe até hoje e provoca muitas brigas entre os casais. Então, os casais muitas vezes se unem e essa mentalidade que um é inimigo do outro está até de forma inconsciente. O próprio casal não se dá conta. Então, o casamento, a união, vai ser uma união, né, de brigas e discussões e tudo mais. E eu vou mostrar outros grupos que vivem o conflito até na atualidade, que foi insuflado por esse discurso de ódio. Mas antes eu quero trazer um esclarecimento. Você que conhece um pouco da divulgação da cultura, dos livros e tudo mais, sabe que muitos dizem que foi Maquiavel que trouxe essa mentalidade para os poderosos, do dividir para reinar. E dessa vez não. Dessa vez Maquiavel é inocente dessa estratégia, né? Porque o que ele falou é um pouco diferente. E não foi no livro O Príncipe, então foi numa obra sobre a arte da guerra. O que ele disse foi diferente. Ele disse que em uma situação de guerra você pode dividir as forças do seu inimigo. Então você está numa situação de guerra, então você vai dividir as forças do seu inimigo. Ele não passou para os poderosos essa estratégia do dividir para reinar. Quem usou a estratégia do dividir para reinar, para ficar cada vez mais poderoso, enquanto as pessoas brigavam entre si, foi Napoleão Bonaparte. Como vocês sabem, aquele dirigente francês, né, que foi imperador da França logo após a Revolução Francesa. Então, ele que usava essa estratégia. E Maquiavel, dessa vez, é inocente, porque parece que tudo que é ruim é atribuído a Maquiavel, né? Por exemplo, então, o dividir para reinar, os fins justificam os meios. Veja bem, Maquiavel nunca escreveu isso, embora esta mentalidade seja atribuída a ele. E pode até ter sua razão, mas ele não escreveu isso na obra O Príncipe e em outras obras. Mas, sim, então muitas das mentalidades ruins são atribuídas a ele. Uma que aí sim ele escreveu na obra O Príncipe é que o príncipe, entre ser amado
e ser temido, é melhor ser temido. É melhor que as pessoas tenham medo do príncipe, porque aí respeitam mais do que simplesmente amando o príncipe. Então, essa sim foi uma estratégia que Maquiavel deixou no texto. Então é só uma curiosidade, porque sempre que essa frase é usada, se pensa que foi uma estratégia elaborada por Maquiavel e que os poderosos seguiram, mas essa estratégia foi dos próprios poderosos e desta vez a inspiração não foi Maquiavel. Agora, além da guerra entre as mulheres e os homens, que tirou o foco de que foram os poderosos que retiraram os direitos das mulheres, vou citar mais dois grupos que têm ódio entre si. E esse ódio é insuflado por textos, por comentários, e então fica uma situação muito difícil, porque é um ódio que é alimentado, né? Ódio esse insuflado e alimentado por algumas mentalidades atuais. Então, por exemplo, os afrodescendentes foram escravizados pelos poderosos do passado. Então, podemos pegar no século XIX, e antes, inclusive, muitas vezes, né, foram escravizados. Mas por quem? Pelos poderosos. Então, os poderosos é que fizeram... Eles faziam o seguinte, eles raptavam os afrodescendentes lá da África, levavam para os navios negreiros e vendiam como escravos. Tinham lucro com essa venda. Então, eles é que lucraram com a escravidão. Então, de novo, foram os poderosos que fizeram isso. Então, eles raptaram e transportaram os escravos em seus navios negreiros, que tinham condições horripilantes, né? Novamente, o foco foi tirado desses poderosos e colocado em todos os homens e mulheres brancos. Então foi passado para os afrodescendentes que todos os homens e mulheres brancos seriam escravagistas, seriam como se todos fossem escravagistas e abusadores. E não. E muitos até defendiam, né, os escravos, queriam a libertação dos escravos e tudo mais. Mas essa ideia foi passada. E o ódio novamente sendo insuflado. E novamente o discurso de ódio levando a brancos e negros muitas vezes terem um ódio mútuo muito grande e agravarem uma situação muito grave que existe no mundo. De novo, os poderosos que lucraram com a escravidão desaparecem do foco e aí tem essa luta, essa guerra, essa discussão entre brancos e negros. Então, dessa forma, criou-se um novo ódio entre grupos, negros e brancos. E tirou-se o foco de que foram os poderosos que escravizaram os afrodescendentes. Foram eles que escravizaram, foram eles que transportaram nos navios negreiros, foram eles que trouxeram todo esse sofrimento, né? O filme 12 anos de escravidão é maravilhoso, né? De ser visto como consciência social, né? Porque Norton, né, que foi o personagem principal, sofreu muito. E justamente porque ele era um afrodescendente que morava no norte dos Estados Unidos, que não tinha escravidão naquela ocasião, naquela época, e foi levado para o sul. Então ele foi transportado para o sul como escravo. Então 12 anos de escravidão é um filme imperdível, né? Que mostra a realidade terrível que os afrodescendentes viveram no mundo inteiro, nos Estados Unidos e no Brasil, claro, nas fazendas no Brasil. E pior, quando eles foram soltos, né? Quando eles ganharam a sua liberdade, eles não foram empregados, eles não recebiam dinheiro, eles foram simplesmente afastados das fazendas
e foram chamados alguns europeus para trabalharem nas fazendas, né? Especialmente italianos, né? Então, no momento que eles poderiam ter algum dinheiro, né, do seu trabalho, eles foram simplesmente abandonados. Então é uma história terrível. Agora, quem fez isso? Os poderosos. E isso é que precisa haver uma consciência para não haver ódio entre negros e brancos. Mais recentemente, criou-se um novo ódio entre grupos. Então, que ódio é esse? É entre filhos e pais, entre jovens e pessoas da geração antiga, especialmente os pais. Porque ao invés de dizerem a essa população mais jovem que foram os poderosos que trouxeram essas condições sociais injustas para o mundo, se dá a ideia para eles, né? Em alguns textos, inclusive, isso que é pior, né? Tem textos comentando sobre isso, que são os pais. Então você imagina, já criaram uma divisão entre mulheres e homens. Então já criaram um ambiente ruim nos casamentos. Depois criaram um ambiente terrível entre as etnias, né? Então, especificamente a etnia negra com a etnia branca. Não raças. Raça é uma só, entende? Homo sapiens. São etnias diferentes. Então, etnia afrodescendente, etnia descendente de europeus. Então, criou-se também um ódio entre essas etnias. Então, o que acontece? Hoje, muitos jovens estão contra seus pais. Por quê? Porque ficaram com a ideia de que os errados foram eles, que eles construíram o mundo errado. E não se explica desse domínio, né, dos donos do mundo, desse domínio dos poderosos, que criaram uma sociedade injusta e que permanece injusta durante milênios. Nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo não passou por uma crucificação à toa. Foi porque tinham poderosos no mundo e que conspiraram contra ele. Caifás conspirou contra ele. Então, na verdade, essa parte da história não é contada nos livros, nas aulas. Então, cria-se a ilusão de que os errados são os pais, que fizeram a sociedade toda errada, que não entendem de nada, que só erraram na construção da sociedade. E não que a sociedade foi organizada pelos donos do mundo, poderosos que exploraram a humanidade e que continuam explorando e que trouxeram toda essa injustiça social que permanece até hoje. Então, passou-se a ideia para os nossos filhos, né, jovens, que o problema dos jovens são seus pais. Ah, são seus pais. Seus pais são tradicionalistas. Seus pais têm valores tradicionais. Não, os errados são eles, né? E aí se passa essa ideia de ódio, né? Então é eles que impedem o mundo de melhorar, o mundo de ser mais avançado, eles são os culpados. E aí cria-se um novo problema dentro das famílias, né? Entre filhos e pais, né? Já se criou entre homens e mulheres, já se criou, então, entre gêneros, né? Homens e mulheres, entre etnias, né? Etnia afrodescendente, etnia branca, europeia, descendente de europeus. Então, e agora está se criando entre filhos e pais. E esse é um recado especialmente às pessoas que entraram nesse discurso de ódio, que ouviram esse discurso de ódio para questionarem. E eu entendo que ao invés de ódio, nós precisamos de amor na sociedade. Em vez de desunião, precisamos de união na sociedade. Unidos seremos cada vez mais fortes. Então,
Isso criou um problema entre pais e filhos. Eu só vou dar uma dica para você, você que quer fazer uma psicoterapia nesse momento histórico tão complicado que estamos vivendo, e não apenas pós-pandêmico, mas por outras questões, né, que eu venho sempre colocando nos programas. Você pode entrar em contato com a doutora Rosana Kepp, o prefixo é 11 e o telefone é o 97191 7232. 97191 7232. Para que você faça uma psicoterapia. E a partir da psicoterapia, você consiga lidar com vários problemas psicológicos e sociais, porque atualmente nós temos, claro, nossos problemas psicológicos, mas temos um problema de uma sociedade muito complicada e que precisamos lidar com essa sociedade muito complicada da atualidade, né? Então criou-se uma revolta entre filhos e pais e tirou-se o foco de que foram os poderosos que fizeram essa sociedade injusta do mundo, que fizeram uma sociedade na qual, olha, 8 bilionários têm metade do dinheiro do mundo. 8 bilionários têm metade do dinheiro do mundo. O resto do dinheiro do mundo é dividido entre toda a população mundial. Você acha isso justo? Você acha isso correto? E nesse acúmulo doentio que eles fazem, um acúmulo doentio, né? Eles jamais têm condições de gastar todo esse dinheiro, de usar esse dinheiro. Então vivem nessa avareza, nesse acúmulo doentio, enquanto tantas pessoas passando necessidade, passando fome, tendo dificuldade. Então foram eles sim que criaram essa sociedade injusta. Então o foco tem que ser esse. E aí, filhos e pais se unirem, homens e mulheres se unirem, em uniões, inclusive homoafetivas. É ridículo o preconceito contra as uniões homoafetivas. Então, vamos cultuar o amor entre pessoas, né? Entre gêneros, entre pais e filhos, entre etnias. Vamos cultuar o amor, porque o amor sim vale a pena. Então, essa é uma reflexão final, né? Mas que tal nos unirmos, homens e mulheres, brancos e negros, pais e filhos? Unidos teremos mais força, inclusive para combater esses poderosos que abusam de todos nós, esses donos do mundo que tanto mal fizeram para o mundo e que agora nós precisamos ter foco, parar com essas brigas paralelas e ter foco no verdadeiro problema da nossa sociedade, que são os donos do mundo. Esses criaram essa sociedade injusta que vivemos. Então, esse é o foco a ser mantido. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.